Vamos lá, pessoal. Agora nós estamos indo para a nossa aula 2. Ontem eu já gravei a aula um, já coloquei no YouTube, tá lá para vocês, disponível. Aula muito boa, aula sobre extensão de vista e mudança de status. Essa aula de hoje ela vai ser petição familiar, mas eu não vou abordar tudo, porque petição familiar daria aqui várias horas de aula. Então nós vamos abordar exclusivamente o casamento. Exclusivamente o casamento. Casamento seja com cidadão americano ou seja com residente permanente. Só vou abordar esse tópico. Só para você ter uma ideia, quando a gente for caminhando aí pelos slides, vocês vão ver que são mais de 6 petições, são mais de 6 formulários que são mandados para a imigração. 6 formulários, mais de 6, são 7 formulários. Porque no caso do casamento tem um formulário que é um complemento do I-130. Tem o I-130A que é feito pelo beneficiário. No caso, digamos que a esposa é a cidadã americana, ela vai preencher o I-130 e o esposo preenche o I-130A e vice-versa. Se no caso for o homem, for o cidadão americano, ele faz o I-130 e a esposa faz o I-130A. O beneficiário faz o I-130A. Então vamos andar aqui um pouco nos slides, tá aí meus dados, meu nome é Leonardo Cavalcante, eu sou advogado, inscrito na OAB do Ceará, 23867, atualmente sou paralegal aqui nos Estados Unidos, tá aí o meu contato, o que eu puder ajudar, fica à vontade. A aula de hoje foi gravada dia 11 de janeiro de 2024, e vamos aí para vocês aí, para os slides seguintes. Formulários utilizados para solicitar residência via petição familiar, como eu falei. Só vou abordar casamento, não vou abordar o cidadão americano que pode pedir para o filho, outro vídeo lá na frente a gente vai abordar. O cidadão americano pode até pedir para o irmão. Claro que se isso demora hoje, tá numa fila de 15 anos, mas isso nós não vamos abordar hoje. Vamos abordar exclusivamente casamento. Então tá aí. Esse aí é o primeiro passo. Essa petição do casamento, ela não tem espera para o green card. O green card ele tá disponível. Ele está disponível. Casou, preparou a documentação, mandou, o green card está disponível. Você não vai para uma fila para esperar o seu green card. Primeira petição que você vai preencher é a I-130. Essa I-130 é a petição que, no caso, o cidadão americano ou o residente permanente vai preencher essa 130. Em seguida, ele vai preencher a I-485, que é o ajustamento de status, e pode protocolar, bem que ele pode protocolar todas juntas. Eu vou lá na frente e a gente vai esclarecendo mais. A I-130, apresentação, aprovação da revista de petição é outra coisa importante. Você tem uma I-130 aprovada não lhe deu nenhum status legal no país. Você tem uma I-130 aprovada não confere nenhum status legal. Você tem que seguir os passos em seguida. Fazer a I-485, a I-485 que vai lhe dar status legal no país. Ela vai lhe gerar o green card. Porque o I-45 é o ajustamento de status. Como eu falei lá no início do vídeo, no início aqui dessa nossa aula, no caso o esposo, a esposa também precisa juntar para a petição a I-130A. Lista de verificação opcionais de evidência iniciais exigida. Aí é documentação normal. Aí os slides vocês podem pausar, pode dar uma lida, não precisa assim eu estar lendo, sendo repetitivo, senão fica até um vídeo muito longo. Mas é isso aí, é certidão de nascimento, é certidão de certificação que ela é cidadã americana, que ele é cidadão americano. No caso, se for um residente permanente, a cópia do cartão dele do green card, frente e verso, que também é o conhecido formulário I-551. Então é isso aí, vamos para frente que aí a evidência do relacionamento familiar. Claro, ele tem que juntar a certidão de casamento. Se ele casou, ele tem a certidão de casamento. Se ele é divorciado, ele tem que juntar as provas dos casamentos anteriores. Se tem filho menor, porque o filho menor, o cidadão americano casou com uma jovem, ela tem um filho. O filho menor também ela vai receber o green card. O filho menor dessa tem derivado, chama-se derivado. O filho menor da beneficiária recebe também green card. Os maiores agora não. Os maiores lá na frente, quando ela virar cidadã americana, com 3 anos, aí é um vídeo para outro momento. Uma cópia da certidão de nascimento. Aí a gente está indo para negócio já para o pai, porque esse vídeo aqui eu preparei ele para geral, para pai, para irmã, para irmão. Aí
vamos para frente. Nós vamos tratar somente de casamento. Então não vamos ficar muito com sem muitas delongas aqui, negócio de falar sobre green card para pai, nem para irmão, nem para irmã, nem para nada. Evidência do seu relacionamento familiar. Toda documentação que comprova que você está casado, a declaração onde você mora, o local onde você mora. Se você puder juntar declarações de duas pessoas aí que retifica que lhe conhece, sabe que você está, que o seu relacionamento é um relacionamento de boa fé, que você casou, que você vive no mesmo teto, que é uma família, uma família. Claro, se tiver filho nascido, já, porque às vezes o cara já casou, mas pode já ter um filho nascido, aí é uma prova mais contundente. Mas se você não tiver, isso aí para o slide, para os vídeos e você tem a vontade aí para voltar aos slides. Dicas para arquivamento dos formulários. Sempre é muito importante, muito importante. Tem muitas dicas que eu dou aqui, lá no final vai ter outras dicas. Sempre preencher todos os campos que são obrigatórios. E ontem eu falei, vou voltar a falar, muito cuidado com a data de expiração dos formulários. Todo formulário ele tem uma expiração. Então você tem que ter muito cuidado para saber se o formulário que você está preenchendo, ele não já está expirado. Se você tiver expirado, o seu pedido vai ser rejeitado e você vai fazer tudo de novo. Tudo de novo. Ele vai voltar para você todo o pacote de documentação para você reenviar tudo de novo. Aí vamos lá, agora o formulário I-130 e para onde enviar e quanto custa. Aí é uma parte lá do complemento lá do outro que veio para cá, mas lá na frente ele vai passar. Se você enviar qualquer documento, outra coisa que eu botei lá na outra aula de ontem, eu botei qualquer documento que você enviar para imigração, você precisa botar esse documento em inglês. Ele não precisa ser juramentado, mas ele precisa ser certificado pelo tradutor, ok? Tá aí. Agora, o formulário I-130, ele custa 535. Você manda para lá uma money order ou você manda um cheque pessoal seu. Nominal ao US Department of Homeland Security. Então você vai mandar esse cheque nominal do jeito que está aqui. Tá fácil de você ler aí, você pausa o vídeo e olha. Custa 535. Então você que casou, a primeira despesa que você vai ter mais, mas já estou lhe dando a primeira despesa. Você vai ter uma despesa de 535 só do formulário I-130. Agora vamos para o... Pulou o I-130, nós vamos agora já saltando para o outro formulário. Agora, lá são dois formulários, o I-130 e o I-130A. Tá claro? Agora vamos para o formulário que é o ajustamento de status, que é o formulário I-485. Esse sim que vai lhe dar o green card. Esse sim que vai ser aprovado para chegar o seu green card na sua casa. Além desse formulário também, a gente pede outros, no mesmo pedido, pede outro junto. Não precisa pedir separado. Lá na frente eu vou dizer quais são os outros formulários. Nesse formulário, é como eu falei, ele sempre está current. Current, ele está atual. Você pode meter que ele tem disponível green card para você. Não tem assim que esperar. Você não vai para uma lista de espera para esperar green card. O green card ele vai estar sempre atual e vai estar sempre disponível para você. Aprovou lá em 130, o green card vai estar aprovado também no automático. Que documento deve ser anexado para a petição do I-485? Certidão de nascimento, no caso, certidão de nascimento do solicitante, no caso que nós estamos falando aqui de casado, certidão de casamento, todos os dados da esposa e do esposo. Outra coisa que eu boto aqui, eu já adianto, sobre o formulário I-693, do exame médico. Esse formulário tem uma nota aqui embaixo aqui no vídeo que eu botei. O formulário ele vai ser entregue lacrado para você, você não abre, que você tem que mandar para a imigração também lacrado. Ele não pode ser aberto, ok? Vamos para frente. Agora, quanto custa o formulário I-485? Esse formulário ele vai lhe custar, como nós estamos falando de casamento, então não vai estar aqui falando sobre menor de 14 anos, mas vamos falar de casamento. Ele vai custar 1.225. Então, hoje, a despesa que você tem para casamento são só duas. 1.225 e aquela outra de 535. Essa aqui, que acabamos de ver aqui agora, que é o do I-130. Então, você vai ter uma de
535 e você vai ter outra de 1.225. Por que 1.225? Soma lá o 1.140 com a biometria de 85. Então, e sempre pesquisar, porque para a extensão de vista, mudança de status, a biometria foi tirada, não se cobra mais os 85 da biometria, mas para casamento ainda está incluído. Outra coisa importante, se você apresentar em conjunto o pedido de autorização de trabalho e de viagem, que é o formulário I-765 e o I-131, você só vai pagar esse valor, não vai pagar pelos os outros dois formulários. Pedido de permissão de trabalho, que é o I-765. Nesse pedido de permissão de trabalho, que é o I-765, você pede tudo junto. Você faz um pacote só, o I-130, I-130A, I-485, I-765, I-131. Claro, tem que botar I-864, mas lá na frente nós vamos ver que o 864 é o patrocínio financeiro, que o cidadão ou a cidadã vai ser responsável financeiro por você. E o I-693, que é o exame médico. São 7 formulários que você pede em conjunto. Inclusive, você não paga esses outros formulários. Quais os documentos devem ser anexados para a petição do I-765? Cópia do formulário do I-94. Como nós estamos falando de casamento, nada disso vai precisar. É só certidão de casamento, fotos idênticas do tamanho do passaporte, certidão certidão da cidadania dela, certidão que ela é cidadã americana ou residente permanente, tudo isso aí. Quanto custa enviar o I-765? Como eu falei, lá na frente, lá atrás, no vídeo eu falei, o custo desse formulário é 410. O formulário de pedido de trabalho, de permissão de trabalho, é 410. Mas se a pessoa solicita o I-485 e pagou o 1.225, que é o 1.140,85, esse formulário não precisa pagar nada. E tem também aqui outra coisa também que eu botei também no vídeo, porque já estava preparado nos meus slides, na minha matéria, pelos meus e-books. Quem é requerente de asilo, essa taxa também é isenta, não paga nada. Então, tá aí também para vocês essa informação aí. Mas informações nunca é ruim, então sempre é útil mais informações. Agora vamos para permissão de viagem, é o formulário I-131. O formulário I-131 é para pessoa que solicita uma reentrada. Muitas vezes nem chega a autorização de viagem. Muitas vezes já chega o green card direto. A pessoa nem recebe a autorização de viagem, que muitas vezes se entende, o governo americano se entende quer que a pessoa vá trabalhar, vai render dinheiro para pagar imposto e tudo, acaba não liberando a autorização de viagem. Mas aí também fala sobre o refugiado que pode pedir, mas nosso tema de aula aqui não é refugiado, é casamento, então vamos seguir. Para onde vier o 131? O 131 também é outro, cara, ele custa 410, mas quem pede conjunto com o I-485 não paga nada, não vai pagar nada. E também, outra informação, os requerentes de asilo, ele é isento desse pagamento de $410, ok? Vamos para frente. Agora chegamos já no patrocínio, declaração de patrocínio financeiro. Essa aqui é o mais complicado, é o mais... Muita gente, assim, eu conheço algumas pessoas que casaram até hoje não deram entrada na documentação, porque não tem patrocínio financeiro. E o governo não aceita um cargo público de uma pessoa que quer ser residente permanente. Então, isso aí é o formulário I-864, Declaração de Apoio Financeiro, também conhecido como Carta de Apoio ou Advent Support em inglês, esse nome em inglês aí, muito bonito. O que o patrocinador se compromete? Quem assina a carta de apoio é o patrocinador do imigrante e ao assiná-lo compromete-se a prestar apoio necessário ao imigrante para mantê-lo no nível equivalente a 150. Tem uma tabelazinha lá sobre esse negócio de nível de pobreza. Isso aqui eu não vou explicar muito isso, que isso aqui não interessa muito pra gente. Mas agora vamos um caso lá na frente, quando esse patrocínio acaba. Pronto, chegou. Esse patrocínio só acaba, a obrigação do patrocinador no formulário 864 assinado só termina quando o beneficiário se torna cidadão americano, trabalha 40 quartos de crédito na Seguridade Social, ou seja, são 10 anos de contribuição para a Seguridade Social, perde a sua residência por algum motivo ele perdeu a residência, ou a morte de imigrante ou do patrocinador. Ou o cara morreu, ou o patrocinador morreu, acabou. Quem deve enviar o formulário 864? Todos os familiares imediatos. Aí também todos. Aí já serve até, esse slide já serve até para uma aula de
de pedido de pai, de mãe, de irmão. Todo mundo precisa ter um patrocinador. Todo mundo. Aí vai ter uma exceção lá na frente, nós vamos adiantar os slides. Vamos para frente. Quem estão isentos de enviar o formulário I-864? Vamos lá. Pronto, chegou agora. O que eu falei. Qualquer imigrante que tenha acumulado ou recebido 44 ou tenha trabalhado 10 anos, esse aí ele está isento do I-864. Ele não precisa de patrocinador. Autopeticionário viúvo com formulário I-360 aprovado. Esposo ou filho espancado com formulário também I-360 aprovado. Esse está isento do formulário. O governo, é como se o governo absorvesse a carga pública para ele. Que documento deve ser anexado ao formulário I-864? Precisa ler, porque senão fica um vídeo muito alongado, mas está aí, você pausa, você consegue ler aí, tá aí tudo que vai precisar. Basicamente, imposto de renda, renda que você... Tem uma tabela que sempre tem que verificar a tabela, porque essa tabela, tem que saber quantas pessoas, digamos, você é um cidadão americano, casou com uma brasileira, mas você tem 3 filhos, então é você, 3 filhos e a brasileira. Então você tem que ter renda para 5 pessoas. Você tem que ter renda para 5 pessoas. Tem que ir na tabela para ver o valor que enquadra para 5 pessoas. Então não é só você ser patrocinador para a brasileira que você casou e ir para a renda de novo. Se você tem 3 filhos, são dependentes de você, então você precisa de renda para 5 pessoas. Se a renda familiar ou dependente estiver sendo usada para se qualificar outra coisa, essa aqui é muito importante. Se, digamos que o patrocinador, a renda dele não consegue, o que eu acabei de falar, é você, 3 filhos e a brasileira que você casou. Vamos lá para falar também o inverso. A cidadã americana, 2 filhos e um brasileiro, 4. Pode se juntar ao formulário I-864A, é um complemento de patrocinador, como se fosse um copatrocinador. Pode ser a mãe dela, pode ser o irmão dela, pode ser uma pessoa que se compromete também a ser o patrocinador do beneficiário. No caso, a pessoa que vai receber o green card. Que eu escrevi mais ou menos. Se o patrocinador não for capaz de fornecer apoio financeiro total ao imigrante principal e aos seus familiares por conta própria, porque ele também tem a família dele, como eu acabei de falar, se ele tiver 3 filhos, o patrocinador pode incluir a renda de um membro da família, preenchendo o formulário I-864A. O patrocinador deve apresentar declarações fiscais, recibos fiscais W2, se não usar uma cópia impressa. Aí é coisa normal. Você consulta uma pessoa que vai preparar isso para você e ela vai saber, tua disposição, aí tem meus contatos, tem tudo. E a gente pode lhe auxiliar, ok? Vamos para frente. Agora já chegamos no fim. Caminhamos aqui já para o final dessa aula, que é o exame médico. Esse exame médico, ele pode, muitos hoje em dia, como quase não está tendo mais entrevista, é bom que você junte em conjunto todos os formulários, o I-130, o I-130A, o I-485, o I-765, o I-131, o I-864 e o I-693. Junta todos os formulários em conjunto, que muitas vezes você evita de vir, como eu botei aqui, ó, RFE, de vir uma evidência, solicitando uma evidência para você mandar. Se você já pode juntar tudo, inclusive se você já pode mandar tudo que você tem, você evita ser entrevistado. É uma grande chance de você não ser entrevistado. Agora chegamos ao fim. 2 dicas importantes, sendo repetitivo, todos os documentos enviados ao CIS deverão estar em inglês. Outra notificaçãozinha que eu botei aqui é, se você quiser receber notificações que a sua petição foi aceita, que ela recebeu, que a CIS recebeu, a imigração recebeu, você tem que anexar na capa, em cima do processo, o formulário G1145. Formulário G1145. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Aula gravada dia 11 de janeiro de 2024. Vou disponibilizar, está sendo disponibilizada gratuitamente no YouTube. Vou disponibilizar. Estou com meus 15 e-books sendo vendidos no Hotmart a um preço de R$ 29,90, 15 e-books.
sai a menos de $2 por e-book. Se você quiser se aprofundar mais na matéria, no tema, você compra lá, corre lá, eu vou deixar o link aqui do Hotmart, e você pode aprender um pouco mais. Lá tem 15 tipos de formulários, tem falando sobre isso aqui também, você imprime, você lê. Então é isso aí. Se eu puder ajudar, conta comigo, o meu escritório está à disposição.